E agora a gente faz o quê? Ai, meu Deus, Peraí, deixa eu voltar no roteiro, calma, eu me perdi. Thaís já tá pensando assim, caralho, velho, não foi que eu me meti. Tá doido. Nada disso. Thaís pediu aqui, ó. Eu tenho isso aqui, em novembro de 2015, Thaís pediu que Olga fosse resenhada. Eu tenho aqui na minha edição da... Meu Deus do céu, a Lana é a pessoa que guarda os recibos, socorro. Não, ela assinou, pô. Ela assinou no meu exemplar, caramba. Ah, tá. É uma O que prova, foi que meu eu Deus pedi? Cortou aqui. Minha internet tá horrível. Está começando mais uma edição do Ideia Transitiva. Eu sou Fernanda e eu sujo a minha reputação sozinha. Eu sou a Lana e, como toda boa feminista, eu não estou com depilação em dia. Eu sou a Heloísa França e eu sou viciada na trilogia Matrix. E hoje nós vamos falar da HQ Olga, a Sexóloga. E não, querido ouvinte, você não está no lugar errado. A gente está aqui ocupando o mesmo feed do Despautada. E aqui com a gente hoje, nós temos a autora da HQ, Thaís Gualberto. Diz oi, Thaís. Oi, Thaís. Desculpa, eu assisti muito Tiny Toons. Não, eu fiz exatamente essa relação que você falou. Lilica ícone. Pois é. Thaís, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu momento quadrinista. Massa. Bom, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, né? Vim aqui falar sobre o meu trabalho com essas mulheres tão inteligentes e garbosas. Eu sou Thaís. Antigamente eu assinava como Thaís Gualberto, agora eu tô mudando para Thaís Kisuke, estou em crise de identidade enquanto isso. Eu faço quadrinhos, criei a personagem Olga, a sexóloga, em 2009. E desde lá eu estou envolvida nesse mundo dos quadrinhos, né? Participei de alguns coletivos, como o Coletivo WC na Paraíba, a Inverna, que era uma ideia de uma publicação para divulgar quadrinhos de mulheres brasileiras. Também, hoje em dia, eu faço parte da Quadrilha e do Políticas, né? Quadrilha é outro coletivo de quadrinistas paraibanos, mas é uma coisa menor, pouca gente mesmo, é mais um grupo de autoajuda do que um projeto de carreira. E o Políticas é um grupo para divulgar quadrinhos políticos feitos por mulheres. Eu e a Carol Ito estamos à frente do projeto. Ele está um pouquinho... Ele deu uma parada esses últimos dias, mas a gente está dando uma reestruturada para voltar com ele melhor e mais forte. E fora isso, também trabalhei na área de quadrinhos na Fundação Espaço Cultural da Paraíba, né, a FUNESC, onde eu coordenei a Gibiteca em Fio, fui chefe do núcleo da Gibiteca e também organizei alguns eventos, entre eles o Encontro Regional sobre Histórias em Quadrinhos, Quadrinhos Entoados, que esse ano, agora nesse mês de agosto, teve a 5ª edição, mas já fazem 2 anos que eu passei adiante essa bola aí. Eu acho que... sim, claro, ia esquecendo. Acho que talvez a informação que fez com que mais pessoas conhecessem o meu trabalho, que foi o fato de eu ter publicado nas tirinhas diárias da Folha de São Paulo entre 2016 e 2017, depois que o Angeli resolveu parar de produzir tirinhas diárias, eu entrei nessa vaga no jornal, que foi uma grande honra para mim. Alana, você quer fazer um apanhado de por que nós estamos aqui hoje reunidas como Ideia Transitiva? Acho justo, acho digno. Então,
O Ideia Transitiva foi um canal que acabou sem data definida, mas além de falar sobre literatura, quadrinhos, jogos, etc., o importante era mencionar que a gente tinha um foco maior na produção nacional, e embora eventualmente a gente falasse de títulos estrangeiros. E assim, falar sobre o texto, né, falar sobre o livro de Thaís, que é produção nacional, é produção paraibana e é produção feminina, cai muito dentro do nosso enfoque. E tendo em vista o novo título de Thaís, que está para ser tá em prazo para financiamento coletivo no Catarse, a gente resolveu fazer esse revival do Ideia Transitiva. Como uma boa banda dos anos 80, né? Mas é lógico, ninguém aqui nasceu depois de 90, minha querida. Então. E aí, né, a gente vem, faz um show, diz que é o último, né? Mas eventualmente vem alguém, alguma coisa assim, que quer fazer outra reunião e cá estamos. A gente vai fazendo os feats. Alguma coisa a acrescentar, Elô? Não, só o quanto é interessante voltar essa dinâmica de nós três. É muito bom, cara. O coração bate acelerado. Que a gente ainda mais precisa acordar cedo no sábado pra gravar. Ninguém precisa estar arrumadinho. A gente pode estar de pijama e descabelada. Não, o Ideia Transitiva sempre deveria ter sido um podcast. Eu estava pensando nisso hoje. A gente usou a mídia errada. A gente sempre devia ter sido um podcast. Sempre. Mas na Vivendo e Aprendendo. Quem sabe vira um quadro. Não sei. Primeira experiência. Vamos ver. Então, geralmente é aqui que eu encaixaria os recadinhos, mas... para que seguir a ordem das coisas, vamos direto para a pauta. Vamos. O quadrinho Olga, a Sexóloga, foi lançado em 2015 de forma independente por Thaís. Ele reúne as melhores tirinhas de 2009 a 2015, selecionadas e editadas pela autora. Thaís, eu queria que você começasse, então, para o nosso ouvinte conhecer um pouco da Olga, para você falar como foi o início dessa jornada. A Olga começou de uma forma, assim, totalmente despretensiosa, né? Surgiu meio que naturalmente, porque eu sempre tive o costume de escrever, de desenhar. Eu também estava na universidade quando a Olga surgiu, então também estava fazendo cinema, mexendo com um pouquinho de tudo. E aí, no final do curso de arte e mídia, né? Quando eu estava no último período, eu meio que percebi que eu achava mais interessante usar não só o texto, mas a imagem também, né? E a Olga foi meio que uma ideia que veio assim num momento em que eu estava passando por uma transição na vida, né? Enfim, separação, uma filha pequena e eu acho que começaram a surgir alguns questionamentos e aí comecei a ter vontade de falar sobre sexo e essas coisas de uma maneira que eu achava que não vinha sendo falado antigamente. Mas, Thaís, você já desenhava ou não? Tipo... Porque, assim, eu entendo a Olga como uma primeira personagem, mas tu já desenhava aleatoriamente, assim? Já, assim, tipo, todo mundo desenhava em algum momento da vida, né? Eu desenhei na infância, mas, assim, nunca fui aquela criança, assim, que desenhava loucamente, que levava 1000 papéis e que todos os colegas ficavam abismados com a minha habilidade. Eu não era esse tipo de criança desenhista, mas na adolescência eu comecei a ficar muito interessada nos animes e nos mangás e eu voltei muito a desenhar a partir disso. Comprava aquelas revistinhas Como Desenhar Mangá e aí via assim algumas técnicas, né? Aprendi o básico do básico mesmo do desenho a partir disso.
Mas, assim, eu até tinha experimentado fazer umas tirinhas antes de publicar a Olga, mas muito pouca coisa. Então, assim, eu até tinha, assim, alguns personagens que eu escrevia as histórias e fazia o desenho deles e tal. Ficava desenhando e mostrava para as minhas amigas que assistiam anime junto comigo. Mas eu passei a me considerar quadrinista a partir da Olga, porque foi realmente quando eu vi que eu gostava e que eu queria manter uma produção. E foi realmente a partir do momento em que eu comecei enfim, a botar as ideias para fora só a partir dos quadrinhos mesmo, né? Quando ligou essa chave das histórias em quadrinhos, eu fui gradativamente, assim, perdendo o interesse em produzir por outros meios e me tornei só quadrinista mesmo. Bacana. O lado bom, Thaís, é que você não era aquela pessoa que ficavam, né? Ai, me desenha, faz um desenho pra mim. Né? Pelo menos essa dificuldade você pode dizer que não teve. Não, mas eu era muito chata, eu acho que as pessoas não iam ficar fazendo isso. Olha, você se surpreenderia. Né? Talvez você não tenha sido chata o suficiente, Alana. É verdade, né? Talvez eu não tenha sido chata o suficiente. Faz sentido, faz muito sentido. Já que a gente já tá falando de Olga, as meninas leram a pauta e eu vou inverter a ordem aqui. Eu queria já começar falando da evolução da Olga, né? Tanto da parte do desenho em si, quanto a parte até do... A questão do texto, a questão do... Isso, a questão do texto, que ele vai ganhando mais peso. Eu acho que ele vai ganhando mais profundidade à medida que o tempo vai passando. Mesmo que ele tenha sido bem político desde o início, né? Tipo, você fazer um quadrinho falando de sexo com humor e dizendo pro cara sem camisinha, sem cabecinha, cara, é política de certa forma e é fantástico. E eu continuo gostando, mas eu achava muito interessante quando surgiu aquele formato mais abstrato da Olga, que ela parecia uma coisa solta, que se espalhava, e depois ela foi ficando mais definidinha. Foi algo que você foi testando, foi buscando? Ou foi uma coisa que você foi surgindo naturalmente? Quando eu criei a Olga, a minha intenção era fazer algo o mais simples possível, para que eu conseguisse produzir em quantidade. Então, eu desenhava no mouse, porque eu não precisaria nem escanear, nem tratar a imagem, nem nada. E esse foi meio que o segredo para que eu pudesse manter uma produção frequente de quadrinhos, né? Então, ela começou como algo bem, bem simples, né? Intencionalmente, justamente por isso, pela facilidade da produção. E à medida que, falando da parte técnica primeiramente, à medida em que eu fui levando mais a sério, então assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu recebi meu primeiro salário lá no Espaço Cultural em 2011, eu comprei a minha mesinha digitalizadora. Então, assim, 2009, 2010 foi só tirinha no mouse mesmo, mas 2010 foi o ano que eu mais produzi, que foi meio que o primeiro ano da Olga mesmo. E aí, a partir dessa mesinha já foi mudando um pouco mais o traço dela, porque eu tinha um pouco mais de domínio, né, de controle. E depois que eu comecei a fazer as tirinhas para a Folha de São Paulo, teve uma outra mudança, porque como eu precisava fazer tiras diárias, e assim, eu não podia estar o tempo todo na frente do computador para desenhar uma tirinha. Eu trabalhava de manhã e de tarde lá no Espaço Cultural, eu tinha que levar a minha filha, enfim, nos horários que eu não estava no Espaço Cultural, eu estava levando a minha filha para aula de música, para aula de natação. Então, o único horário que eu tinha livre no dia era à noite, quando chegava em casa e tal. Então eu vi que eu precisava aproveitar cada momento livre do dia para desenhar. E quando eu tive essa segunda renda, né, da Folha de São Paulo, eu consegui
comprar um tablet mesmo, e aí foi uma liberdade bem maior, porque qualquer lugar que eu fosse, eu abria o tablet e eu desenhava. E isso também fez diferença no meu traço. Não só porque eu estava desenhando todo dia, né, uma tirinha para o jornal, mas também porque o simples fato de eu estar lá com uma canetinha desenhando na tela já fazia toda a diferença nessa questão do domínio mesmo, né? Então, acabou que essas coisas, esses detalhes fizeram a diferença e a Olga chegou ao estilo que ela tá hoje em dia, né? Que eu acho que talvez esse seja o estilo final dela. Eu tô satisfeita com a maneira que ela tá agora. Eu acho que ela não muda mais, não. E na questão do discurso, né? Do conteúdo, no começo era tudo uma brincadeira, né? Era só uma curtição de fazer tirinha que eu fui aos poucos levando mais a sério. Então, assim, eu comecei a ter que pesquisar mais para não falar muita besteira, porque eu não sou sexóloga, então eu preciso pesquisar para saber do assunto, né? Eu passei a me preocupar mais, porque eu me considero uma social justice warrior, então eu tenho esse cuidado com o conteúdo que eu tô produzindo, né? Apesar de eu não produzir coisa para criança, eu considero que as tirinhas da Olga são para uma faixa etária a partir dos 14 anos. Mas eu me preocupo. Eu não vou dizer que isso sempre foi uma preocupação, mas hoje em dia, né, ao longo desses 10 anos, passou a se tornar uma preocupação de saber para quem eu estou querendo comunicar, né? Que tipo de mensagem eu quero passar para os leitores. Então, assim, até nesse processo de fazer a curadoria para os livros, a pessoa se depara com algumas coisas mais antigas e olha assim com outros olhos já, né? Então, por exemplo, eu não tenho muito domínio do que seria considerado, por exemplo, racismo ou transfobia, né? Eu tô nessa de aprender, mas eu já consigo olhar para uma tirinha minha, por exemplo, e dizer, pô, eu acho que essa tirinha é problemática, não tenho certeza, mas eu acho que é. E ela nem é tão engraçada assim, então eu acho que não precisa entrar no livro, sabe? E, enfim, até de mudar uma frase ou outra para ficar melhor o contexto, para a piada funcionar melhor. Então, assim, tudo isso foi acontecendo naturalmente. Nunca, assim, eu nunca tive planos, daqui a 10 anos eu quero estar com a Olga assim, assim, assado. Inclusive, é bem curioso, porque semana passada eu participei de uma outra gravação de podcast com outros 2 quadrinistas que eles começaram na mesma época que eu, assim, praticamente no mesmo ano. E eles são super famosos hoje em dia, porque eles, desde o início, assim, eles tiveram claro a meta que eles queriam traçar. Então, desde o começo, eles publicam uma tirinha por dia e tal. E eu nunca, assim, tive essa de vou produzir uma tirinha por dia para me sustentar de quadrinhos e não sei o quê. E até hoje eu sou meio, assim, sabe, digamos, relaxada em relação a isso, porque, sei lá, não, eu acho que também tem que ser um prazer, né? E fazer tirinha todo dia é um trabalho muito puxado, muito complicado, é uma dedicação bem grande. E assim, desculpa. Não, pode falar, já tinha terminado. É porque eu tava pensando aqui, no livro que a gente tem, que é o primeiro volume, se não me engano, são tirinhas que vão até 2015, não é isso? 2014. 2014. Que são antes de você ter ido pra Folha, não é isso? 15, perdão, E aí, como é que foi de sair? Porque assim, a gente tá aqui de 2009 a 2015. É algum tempo.
E aí você passar de um determinado ritmo, como você falou, você não tem essa pretensão, essa coisa de, vou fazer todo dia, porque eu tenho uma meta e eu vou dobrar essa meta até que a gente chegue em todas as metas. Mas como é que foi pra tu passar de, sei lá, fazer na hora que queria pra ter que fazer todo dia, como foi no caso da Folha de São Paulo e no lugar da Angeli, né? Não, somente. Foi bem louco, porque inclusive eu tava bem parada assim, nas tirinhas da Olga. Fazia um tempo que eu não tava produzindo, porque é isso, tem esses momentos de altos e baixos, em que eu produzo muito, e outro momento que eu fico saturada, eu faço, não quero mais, quero fazer outra coisa. E aí eu vou fazer outras coisas, e tá em pouquíssimas tirinhas da Olga. E depois que eu fiz o livro, eu acho que como foi um parto produzir esse livro, né? Eu passei um ano na produção dele, enfim, diagramando e ajeitando, porque todas as tirinhas tiveram que ser redimensionadas para o formato quadradinho e tal. E, enfim, mandando para todo mundo. E eu acho que depois disso eu fiquei... não quero mais fazer tirinha da Olga, cansei. E aí eu publiquei o livro em novembro de 2015 no FIC, né, no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. E eu acho que em maio de 2016 eu estava começando a publicar na Folha. Então, assim, eu não só tive que voltar a fazer tirinhas, como eu tive que fazer tirinhas todos os dias. E era isso, né? Eu estava entrando numa vaga que era do Angeli. Ninguém estava feliz em me ver entrando no jornal, exceto minha família. Quem queria que o Angeli... A gente ficou também. A gente ficou meus feliz, conterrâneos também. Verdade, meus conterrâneos também ficaram felizes por mim. Mas é isso, assim, rolou uma espécie de consternação. Até porque também não era só, ele não estava saindo porque estava de saco cheio, né? Ele estava passando por uma depressão. Então, tinha toda essa questão envolvida. Mas eu acho que o que mais me travou no começo foi essa questão, assim, de eu tô sendo lida por muita gente, muita responsabilidade, o que eu tenho para dizer, e, sei lá, se eu falar sobre sexo de forma muito obscena, vão me demitir. Se eu falar mal da política, vão botar drones para me vigiar na minha casa. Eu comecei a entrar nessa paranoia e eu fiquei muito travada no começo da produção, sabe? Depois eu fui porque tipo, até as tirinhas que você ia produzir tinham que ter alguma coisa a ver com a edição do jornal também, né? Assim, tipo... algum assunto, alguma coisa assim que esteja falando. Então você não podia só falar aleatoriamente. Pelo menos eu entendo assim. Você tem que estar falando de alguma coisa que está acontecendo ali, algum assunto que possa a Olga também explorar, né? Na verdade, eu acho que as tirinhas até que não tem tanto isso, né? Tem mais a charge, que eu acho que carrega mais essa responsabilidade de comentar a situação política do Brasil. Tanto que, se você for ver assim as tirinhas da Folha, a maioria não tem tema político. Se eu for olhar assim, o que é publicado lá hoje em dia, a maioria não. Digamos assim que metade tem, metade não. Né? Quem a gente vê assim que está sempre falando de política é o André Dahmer. Mas assim, o resto do pessoal fala, né? A Laerte fala às vezes também, mas mais diverso, até porque assim, eu acho que existe uma preocupação maior oralidade das tirinhas, né? Estava sobre a situação política, eu evitava personalizar a situação para que fosse algo que não se perdesse no tempo.
né? E nesse segundo livro tem muito comentário político, porque essas tirinhas da Folha foram produzidas no meio do turbilhão, né? Do golpe. Então, assim, eu me sentia na obrigação de estar falando sobre aquilo. Então, eu não conseguia, assim, tipo, quase não falava mais sobre sexo a maior parte do tempo, porque o país estava no meio do olho do furacão e eu sentia que eu tinha que falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha como referência um dos meus mestres, eu acho, das tirinhas, que é o Quino, que a Mafalda sempre falou muito sobre política, mas eu lia e não sentia falta do contexto regional da Argentina, não sentia falta do contexto histórico, porque justamente ele estava comentando a situação política, mas deixando aquele espaço para que a tirinha não ficasse datada. Então, assim, eu tinha essa preocupação, sim, mas não necessariamente eu lia o jornal para falar sobre as notícias. Mas eu tinha, assim, eu tentava ter uma rotina de, inclusive, ler notícias diariamente. Às vezes eu passava a manhã toda lendo notícia e passava o dia todo lendo coisa para ter ideias. E quando eu via, já tinha terminado o dia. E eu só buscando referências. Às vezes a mente, né, não deixa a pessoa nem criar. E, Thaís, teve alguma tirinha, alguma postagem sua, ou mesmo na Folha, que rolou uma repercussão que te assustou de alguma forma, não? Ou que te surpreendeu também, pode ser? Não, eu acho que não. Eu tive poucos trabalhos assim que tiveram, eu acho assim, uma repercussão muito grande, né? O único que eu diria que realmente teve muita, assim, eu perdi o controle até das pessoas que compartilhavam e recompartilhavam, foi a minha charge, né? Lugar de Mulher no Tanque. Mas as tirinhas da Olga, assim, tem aquelas que tem mais visibilidade, que as pessoas gostam mais, compartilham mais, mas nada muito fora do comum, não. Nada que chegasse a me assustar. Mas vem cá, quantas vezes a tirinha do Lugar de Mulher no Tanque foi pirateada? Porque, na verdade, é aí que a gente mede o sucesso, né? Não, eu acho que aquela tirinha, ela consegue um mérito que poucos conseguiram nesse país, que é unir a direita e a esquerda. E eu preciso dizer, acho que antes de você entrar, tinha dito, é a minha favorita. Inclusive, quando eu morava com Flávia Tabosa, integrante do Arretadas. A gente, até hoje tem na geladeira dela, que a geladeira era dela, e ela tinha comprado justamente um imãzinho que era com essa tirinha, que é maravilhoso. Toda vez que eu tava meio triste, que eu ia na geladeira, eu olhava para aquele negócio, olhava aquela fala e fazia, ok, a vida vale a pena um pouco ainda. E seguia a vida. Era maravilhoso. Aqui em casa também tem aqui tem umas tirinhas tuas que a pessoa que divide aqui com a gente, Sidimar, também tem. Só que ele tem o que tu fala que é... Aí um que é maravilhoso, que é tipo, sempre que minha mãe me manda fazer alguma coisa, alega que é porque eu sou mais nova. Esse é um argumento do qual eu nunca posso ganhar. É por isso que temos filhos. Gente, isso é maravilhoso. É o único argumento lógico para se ter filho, na verdade. Obviamente, entendeu? Então, eu queria voltar um pouco no que a gente estava falando antes sobre a evolução. E assim, claro, né, que a evolução técnica, até material, ela é muito perceptível, mesmo nas tirinhas de 2010, né, que configura a maior parte do primeiro volume. Até as de 2015, é muito notório, assim, que já existe uma mudança no traço, já existe essa... Se foi intencional ou não, né, realmente você já falou sobre isso. Mas eu não posso deixar de notar uma mudança, realmente uma evolução, e aí eu posso falar de uma maneira mais positiva, mas uma evolução no discurso.
Embora algumas das primeiras tirinhas possam, assim, ser muito atuais, como uma que a gente tem aqui. São 3 quadros só da Olga, né? Sou uma mulher moderna, só tenho relacionamentos abertos. Só não sei se ambos os lados... Só não sei se de ambos os lados ou só do meu. Uhum. E Essa tirinha é fantástica, porque eu acho que ela se enquadra, assim, desde que inventaram a monogamia. Também. E, assim, é um tema que tá muito em voga agora, né? Já virou outro tipo de meme. Eu acho que a Olga merece ressuscitar essa tirinha aqui. Mas, por outro lado, eu vejo outras aqui. Cadê? Uma que são... Olga tá com uma outra moça, que ela tá aqui de óculos escuros, do que eu consigo distinguir aqui dessa figura abstrata. Que ela vem e diz aqui, né? Eu sou a favor do sexo livre, sim. Isso é a Olga, né? O prazer não precisa estar necessariamente ligado ao amor. E no segundo quadro, tem o que é um close-up, assim, da moça com umas roupas bem mínimas, assim, bem o corpo dela bem à mostra. E aí a moça respondendo, nossa, como você é vulgar. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, com base até no que você falou antes, Thaís. Essa é uma daquelas tirinhas que você olha assim, então, isso é problemático? Essa tirinha, já teve gente que me falou dela, falou, olha, você tá aí tá julgando aí as roupas da outra e tal. E assim, eu aceito a crítica, né? Eu acho super válida a crítica, mas assim, não aquela coisa, né? Não foi minha intenção chamar a mulher do terceiro quadro de vulgar, né? Era aquela coisa assim, é uma mulher que seria chamada de vulgar, chamando outra de vulgar. Mas eu acho, sim, que eu posso ter comunicado da forma errada e ter passado, sim, essa impressão na minha tirinha. Mas eu acho que eu tenho piores do que essa. E vamos combinar, isso foi em 2010, né? Faz um tempo. Eu lembro dessa tirinha quando eu li, e aí eu achei graça na época, porque a minha mentalidade era mais ou menos essa, né? E aí eu reli agora pra gente conversar, e eu fiz na minha cabeça esse mesmo questionamento que a Lana, mas eu vi essa outra possibilidade também, de o quanto que a gente tá julgando a outra pessoa, não a gente, nós 4 aqui, mas a gente como sociedade também tá julgando alguém por conta das roupas que usa ou por conta do estilo de vida que leva, né? Sim. E acabou me fazendo relacionar com outra história também, e essa já mais atual, como uma cantora desses feminejos, que se recusa a dizer o nome de Iemanjá numa música porque ela alega, né, que é evangélica. E tá vestida mostrando o corpo, exibindo o corpo, e aí a gente sabe que tem toda uma lógica de produto, né, no sentido produto de comércio, né, é a marca, ela usa o corpo para aparecer, usa o corpo como instrumento da profissão dela, né, de cantar e tal. E não perceber em si essa hipocrisia. E as próprias letras de música, se você for olhar, também são carregadas de coisas que, teoricamente, deveriam ser pecado na religião dela. Não, e músicas que falam, muitas vezes, né, de liberdade sexual, feminina, de fazer com quem quiser e etc. Então, que estariam aí super conectadas com a Olga, né, desde que pudesse perceber as próprias contradições nossas, né? E justamente, é um discurso que você produziu aqui em 2010. Você mesmo disse que já tem outras que acha que são mais problemáticas. Então, é um reconhecimento válido. Agora, eu preciso comentar uma que eu adoro. Eu pulei de rir enquanto eu estava relendo agora. Que é uma de 3 quadros também, super simples. Aquela vez, estou grávida. Aí alguém vira, de mim? Não. De Luiz Carlos Prestes. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Porque eu vi esse filme, claro, acho que muita gente viu. E na época que eu li isso, a ficha não tinha caído. Né? E hoje eu li, putz grila, eu ri de me acabar, assim. E ainda, apesar, né, do humor, apesar da punchline excelente,
Esse não fui eu. É extremamente política, até pela figura que foi Olga. Eu reli hoje, foram boas lembranças, assim, foi muito bom reler com outra cabeça, e perceber, assim, até com a evolução de Olga, né, de 2009 a 2015, perceber a própria mudança do meu pensamento, né, enquanto mulher feminista, enquanto pessoa que está sempre aí em desconstrução e reconstrução, para tentar entender melhor a bendita da sociedade que a gente vive, né? Porque nesses 10 anos a nossa sociedade se transformou muito, né? Sem dúvida. A gente não pode deixar isso. Eu acho que tá certo que 10 anos são muita coisa, mas assim, eu acho que esses 10 anos em específico foi muito intenso nessa questão de mudança de mentalidade mesmo, né? Assim, eu vejo uma coisa assim muito, muito básica de mudança de gerações, que assim, a geração anterior à minha, né, a geração dos meus pais, por exemplo, tinha muitas pessoas que eram homossexuais que chegavam a se casar com pessoas de outro sexo, tentando, enfim, na questão de se descobrir, de se aceitar. O pessoal da minha geração, por exemplo, eu vejo assim que é um pessoal que já conseguia passar por isso assim um pouco mais novo, na universidade, geralmente. Já a minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu, já teve muitos colegas homossexuais na escola mesmo, com quem conversavam sobre isso. E assim, a minha filha de 10 anos já tem muitos amigos com quem ela conversa sobre isso, sabe? Então, assim, você vê que é uma coisa, um detalhezinho da sociedade que você vê assim que nos últimos anos, por mais que a gente esteja passando assim pelas trevas conservadoras, mas a gente houve uma mudança, assim, e é por isso também que os conservadores estão tão raivosos, porque eles não gostam dessas mudanças que estão acontecendo, né? Então, assim, por exemplo, no projeto de financiamento coletivo do livro da Olga, vai ter possibilidade de comprar o primeiro livro e o segundo. E assim, tem tirinhas que estão no primeiro livro que eu já não colocaria novamente se eu fosse fazer uma republicação, por exemplo, sabe? Tem, por exemplo, uma tirinha que fala sobre o último tango em Paris. Que me incomoda muito ter essa tirinha no meu livro hoje em dia. Era uma das que eu ia apontar, que eu fiquei tipo... What? Pois é. Que assim, era uma questão que quando eu produzi... Provavelmente não tinha sido levantada ainda, né? Não tinha essa informação de que a atriz tinha sido estuprada naquela cena. Justamente. Tanto que quando eu li a tirinha, eu fui procurar. Eu fiz, calma, que vamos lá devagar com esse negócio. Então, aí foi quando eu vi, não, ok. Quando ela fez a tirinha, não existia ainda essa... A gente ainda não tinha conhecimento sobre aquela situação. Então, faz todo sentido não se penalizar por isso, né? Você depois vai dizer, eita, então, acontece, né? Faz o quê? Né? Claro. Eu tenho que assumir tudo que eu fiz enquanto artista, né? Mas, assim, eu acho que também tem que existir essa pequena compreensão dos leitores dessa questão de não se pegar a coisas anacrônicas, como, por exemplo, cobrar algo, uma informação que não existia no momento em que aquilo foi produzido. Justamente. É como você dizer que nunca não gostou de nenhum filme do Woody Allen, né? Até descobrir, enfim, todas as histórias e as denúncias, etc. Inclusive, eu quero destacar aqui, porque nesse programa tem informação. Fala aí, palestrinha. O papel educativo de Olga, certo?
tem uma tirinha que essa já é muito recente, não para além da educação sexual, né? Quando ela fala que depois haja como um teremim. Eu não sabia o que diabos era um teremim. Eu tive que procurar saber o que era para entender esta tirinha. Tá vendo? Olga também é cultura, tá vendo? Fazendo você. Agora explique pra gente o que é um teremim, por favor. Então, né? Momento da enciclopédia. Teremim é um instrumento musical eletrônico que ele é tocado sem necessariamente você tocar fisicamente nele. Ele lê tipo a movimentação dos seus dedos pelas ondas do movimento e tal. Então é uma parada extremamente sensível. E ele faz um barulho meio fantasmagórico, assim. Meio... um negócio assim meio... É muito bom. É muito usado, assim, acho que especialmente música sintética, né? Música com sintetizadores. Com sorte haverá um teremim ao fundo. Boa sorte. Boa sorte. E ela fala isso num contexto de, tipo, é um cara falando, Olga, eu sou horrível no sexo oral, o que é que eu faço? E aí ele fala, primeiro você me solta, porque aparentemente ele tava agarrando ela, não sei. A arte abstrata de Thaís, ela fala em níveis, assim, que são muito complexos para a mente humana compreender numa primeira leitura. E aí depois ela fala, depois haja como um teremim. E aí o cara fica sem entender, obviamente, porque ele também não sabia o que era um teremim. Não é mesmo? E aí ele fala, eu não sei por que eu peço ajuda pra você. E ela vem e diz, olha, eu te dei uma boa resposta, certo? Você que não sabe interpretar. Então, para eu poder interpretar e chegar ao nível de Olga, eu tive que fazer esta pesquisa, certo? E estou trazendo aqui para este programa, porque aqui temos informação. Eu amo a palestrinha, cara. Eu amo essa palestrinha. Mas é bem isso, tá ligado? Eu juro que assim, eu li umas 2 vezes pra poder entender algumas coisas, porque justamente é um nível que eu chego e faço oi? Aí volta. Ok, acho que agora eu entendi, tá ligado? Mas a que eu mais amo é essa bem escrota, porque eu acho que 99,9999% das mulheres já devem ter ouvido o carinha falar assim, posso gozar dentro? Caralho, velho. E esse, na verdade... Eu queria estar com essa tirinha na minha cara pregada. Sabe que nem o Deadpool quando ele prega a cara do Hugh Jackman? Eu queria aquilo na minha cara, assim. Em todas as vezes que eu ouvi isso, seria ótimo. Sabe o que é que você faz, Elô? Assim, não na situação atual, mas em situações precisas, você tem que ter uma fronha com essa tirinha impressa. Pois é! Aí a dica de merchan. Olha, boa. Vou anotar. Thaís, já coloque meta estendida, fronhas com as tirinhas mais importantes, assim, na hora do sexo, certo? Porque aí o seu travesseiro vai responder por você. Pois é! Eu faço, olha aqui, tipo, dá licença, 1 minuto, deixa eu virar aqui rapidão. Tá, ok? Volta. E aí? É muito bom isso, cara. É muito bom. Eu amo a Olga, de verdade. Muito. Inclusive. Eu não sei, assim, se isso também estaria incluso no seu projeto de livro, mas o formato da Olga também é perfeito para livros de colorir. E aí talvez você pudesse fazer algumas ilustrações só para receber aí depois o feedback dos fãs, Thaís. Na próxima edição. Pra todo mundo colorir. Eu tô sentindo o cheiro de Alana querendo colorir Olga. Não, se eu quisesse, eu ia colorir o meu, pô. Isso pois é. Tá de menos. O segundo livro não vai dar certo colorir ele, porque a maioria das tirinhas está em escala de cinza. Tô decepcionada. Mas isso também fez parte da evolução da linguagem da Olga. Porque eu percebi que se eu não fizesse isso, só ia ter pessoas brancas nas tirinhas. É uma excelente observação. É verdade. Escuta, Thaís, o que é que a gente pode esperar desse segundo livro? Tem alguma coisa específica que você queira falar a respeito dele pra gente? Bom, esse segundo livro eu tentei fazer uma espécie de continuação do primeiro mesmo, né? Para manter a mesma linguagem.
Ele vai ter mais páginas do que o primeiro, né? E, assim, pela primeira vez eu tô fazendo com uma equipe. Então, eu tô fazendo MBA em book... O que foi isso? Eu acho que foi a pessoa que mora comigo. Foi um tossindo? Ele tá vivo. Ele tá bem? Vai lá ver se ele tá bem. Dimar, você tá bem? Pedi pra perguntar se você tá bem. Você tá bem. Ok, tá bem. Tá vivo. Sim, então, eu tô fazendo um MBA em Book Publishing e um dos projetos finais é justamente produzir um livro. E como a Olga ia fazer 10 anos no fim desse ano, eu já queria lançar o livro. Então me juntei com outras 3 colegas do curso, né? A Júlia Brito, de Porto Alegre, a Viviane Rodrigues, do Rio de Janeiro, e a Débora Echeverria. Eu nem sei como fala o sobrenome dela direito, ó, que eu só leio. Desculpa, Débora. Débora, tamo junto. Mas eu acho que é Echeverria. Se escreve mais ou menos assim. Que é a editora da Kubizak. Então, apesar da gente estar fazendo por conta própria, eu estou tendo pela primeira vez esse suporte, né, de ter uma equipe, e a Olga vai depois ser distribuída pela editora dela também. Então, acho que essa talvez seja a maior diferença, né? Mas, assim, eu queria muito conseguir atingir a terceira meta, né, que é a meta mais alta do projeto, do financiamento coletivo, para poder colocar todas as tirinhas. Senão eu vou ter que tirar muitas tirinhas. E aí essa terceira meta, a intenção é fazer com uma capa dura, né? O livro vai ser costurado, que vai durar mais tempo, vai ficar mais resistente e com mais conteúdo também. Mas eu busquei fazer muito semelhante ao primeiro livro, até para manter a mesma identidade, né? Foi inclusive uma das coisas que a gente pensou no processo. A gente faz um livro maior, faz o livro igual, e aí resolvemos manter basicamente a mesma identidade. Então, realmente tem poucas mudanças. Colecionadores agradecem porque fica bonitinha na estante. Exatamente. Alguma de vocês quer fazer algum comentário específico sobre alguma tirinha preferida ou alguma outra que queira levantar, trazer para discussão, aproveitando que nós temos a autora na mesa? Vai, Alana. Por quê? Eu perguntei se alguma de vocês tem, vocês não são obrigadas a ter. Pois é. E pode falar mal se quiser também, eu não vou ficar Eu não arengada. consigo falar da Olga, gente. Assim, né? Deliberadamente. Você só quer casar com ela num relacionamento de bacantes, assim. Aberto e muito louco. Com muito álcool e muitas drogas. Porque eu já fui ela, entendeu? Então, a gente se identifica em alguns momentos. Não, todo Muito mundo tem bom, uma cara. Olga interior, né? É impressionante, cara. É muito maravilhoso. Eu pago pau pra todo mundo que é maravilhosa, assim, feito Dona Thaís. Foda-se. Obrigada. Entendeu? Eu sou essa pessoa. Mas eu sou essa pessoa. Thaís me vê na rua, ela não sabe que sou eu, mas tá tudo bem. Eu pago um pau do caralho. Eu sei. Eita! Bateu uma emoção agora. Mas eu vou dizer uma coisa também. Quando o Manassés me apontou a primeira vez quem era Thaís na Comic House, eu me escondi, porque eu não tinha coragem de falar contigo. Sério Mas mesmo? é isso, Thaís. Ai, meu Deus, eu gosto tanto de Olga. Como é que eu vou falar? Eu vou dizer o quê pra ela? Eu vou ficar no meu canto, é melhor. E aí você sabe por que eu não vou para eventos de lançamento. Porque eu vou lá ficar com a cara de otária na frente da pessoa. Eu lembro quando eu fui buscar a Olga, que foi em algum evento do espaço cultural. E aí fiquei naquela, né? Porra, e aí? Tem essa pessoa massa aqui, ela faz uns quadrinhos foda. Eu vim pegar o livro que eu comprei dela. Beleza, né? É pior que a ligação de parabéns, porque você liga no aniversário da pessoa e não sabe dar os parabéns e não sabe o que dizer.
É mais ou menos essa sensação. É mais ou menos essa sensação. É exatamente essa sensação. Tipo, eu passei por isso também quando... Eu não sei se vocês conhecem. Tem uma diretora de arte aqui em João Pessoa que ela desenha muito bem. Dela é a Aline Bittenmüller. E, velho, eu sempre paguei muito pau pra ela. Até que um dia eu fui trabalhar na mesma agência que ela. Eu simplesmente não conseguia conversar com a menina. Porque eu achava ela tão maravilhosa, tão foda, tão... outra coisa que eu ficava... Ok, eu não sei conversar com essa pessoa. Até hoje eu não sei conversar com ela. Eu adoro, mas eu não sei conversar com ela também. Pois, muito fã. É isso. Pois é, artistas, vocês aprendam sejam compreensivos com seus fãs e aprendam a descer ao nível deles e puxar conversas idiotas que ajuda nós. Tá? Ajuda nós. É pior que eu não sei conversar com ninguém. Bem, É ótimo, né? Porque eu sou assim. Companhias no silêncio, né? Tipo, oi. Eu fico só sorrindo as pessoas. Eu acho que eu já vi uma tirinha, mas eu não vou lembrar quem é a quadrinista agora, que é isso, um fã... acho que é da Fernanda Ania, é do... Como é o nome mesmo do blog dela? Como eu realmente. Exatamente. É que a fã e a escritora se encontram e na cabeça elas estão explodindo. Mas, oh meu Deus, eu encontrei a escritora que eu sou fã. Oh meu Deus, eu tenho uma fã. Eu tenho um fã. Do lado de fora elas não conseguem se comunicar. É fantástico. Mas é isso. Pronto, é isso. Mas acho que Olga Sexóloga é maravilhosa. Olga Sexóloga é maravilhosa. Muitas tirinhas são dicas. Eu queria saber também, você falou, Thaís, que você começou muito na brincadeira, né? De fazer a Olga falar sobre sexo, não sei o quê. Você tinha já isso de falar sobre sexo com suas amigas? Ou de fazer brincadeiras nesse sentido? Ou surgiu com a Olga? Você tirou a sua Olga interior de você e colocou no papel pra fazer isso? Não, eu sempre tive isso em mim. Eu não sei exatamente porquê, mas nunca foi tabu, assim, entre as minhas amigas, a gente conversar sobre as nossas relações. Claro que a gente não ficava contando detalhes, né, de uma coisa para outra, mas, assim, de conversar sobre os nossos grilos, ou, enfim, quando aconteceu uma coisa boa, quando aconteceu uma coisa ruim. E também, quando eu escrevia... Eu já escrevi algumas histórias que falavam sobre sexo, mas a diferença com a Olga foi mais porque, assim, ela tem isso, assim, de ser cirúrgica, sabe? De chegar e apontar problemas nos relacionamentos. E eu acho que é exatamente por isso que acaba rolando essa identificação, né, das mulheres, porque a gente sempre tem os nossos problemas, os nossos grilos, e o sexo é tabu. E, assim, conversar sobre sexo, no caso de relações heteronormativas, às vezes é até mais difícil, porque, enfim, um homem conversando com uma mulher tem muito tabu e muita insegurança de ambos os lados. Então, foi meio que uma coisa nesse sentido, assim, assim, hoje em dia, né, muito tentativa de ajudar mesmo as pessoas a serem mais felizes e seus grilos. Eu, hoje em dia, penso na Olga como uma tirinha até de educação sexual. Não era de jeito nenhum minha intenção no início, mas hoje em dia eu enxergo o trabalho dessa maneira. Antes de a gente passar para o final, uma pergunta que eu morro de curiosidade. Alguma ou algumas das suas tirinhas são inspiradas em acontecimentos da vida real? Não necessariamente seus? Já teve tirinhas baseadas em situações vividas por mim. A maioria não é, mas já teve algumas. Já teve tirinha que foi inspirada em amiga minha. Teve tirinha com assunto que eu tirei de fórum da internet sobre sexo. E já teve até tirinha da Olga inspirada em amigo meu.
Às vezes a Olga foi até inspirada em um homem, olha só. Veja só, de todos os cantos a inspiração. Exato. Então, vamos seguir para o Jabá. Thaís, fala do Catarse, como as pessoas podem acessar, como elas podem contribuir, onde elas podem encontrar também você e a Olga nas redes sociais e no resto da internet. Bom, eu tô nas redes sociais como Thaís Kisuki, né? Os endereços no Instagram, no Twitter e no Facebook é só Kisuki o nome, né? Mas o endereço é Thaís Kisuki também. E aí eu publico, né? Esse mês específico em que eu tô com o projeto de financiamento do livro no ar, eu tô publicando coisa todos os dias, então é um mês bom para aproveitar para conhecer a Olga, porque tem tirinha dia sim, dia não. Tirinhas, inclusive, que não tinham sido publicadas ainda nas redes sociais, então, assim, mais ou menos inéditas, apesar de antigas. E fora as redes sociais, tem o meu site também, né, kisuki.me. E o livro que está sendo produzido é a coletânea de 10 anos da Olga, né? São tirinhas desde 2015, né? Depois que foi fechada a produção do primeiro livro, até 2019. Tem tirinhas até o meio desse ano. Então tem tirinhas que foram publicadas só na internet, tem as tirinhas que foram publicadas na Folha de São Paulo. E a gente tem 3 metas de valores para arrecadar lá no Catarse. A primeira meta é a mais baixa, né, que é a mais fácil de chegar, que é o livro com 192 páginas. A segunda meta são 240 páginas. E na terceira meta, o livro tem 288 páginas, capa dura e costura também. Bacana. Então, tem essas 3. E aí tem várias recompensas, né? Como tem nos financiamentos coletivos, geralmente. Então, tem desde recompensa de R$17 até recompensa de R$800, que é que eu moro na Chapada Diamantina atualmente, né, na cidade de Lençóis. Então, essa recompensa mais cara é com 3 diárias e 3 passeios turísticos aqui na região. E, bom, eu acho que para ver tem uma recompensa também para quem quiser dar de presente para todo mundo, que você compra 5 livros e ganha 30% de desconto nos valores dos livros. Então, para uma galera que quer se juntar para comprar, também pode ser interessante isso, né? Pode ser também. Pode ser também. Se você quiser comprar com desconto, se junta aí com mais 4 amigos e faz essa compra. Também para quem tem livraria, né, pode apoiar dessa maneira, que aí já ganha o desconto também. E então, quem quiser conhecer, né, o projeto melhor, acessa o endereço catarse.me/Olga2. Lá tem o vídeo explicando também, tem todas as recompensas. E o projeto está no ar até 12 de setembro. Então, quem puder, apoia. Quem não puder, compartilha, porque a união faz a força. 10 dias, hein, galera? Vamos todo mundo lá no Catarse. Na verdade, são 20 dias. Então, Alana, você quer que as pessoas te encontrem nas redes sociais ou você quer ficar na sua conchinha? É uma pergunta difícil. Você não faz pergunta difícil depois das 10 da noite na pessoa, né? Então, mas em geral eu tô no Twitter com o arroba brain_storm, é o meu nick já há muito tempo, eu fiquei com muita preguiça de mudar. E é onde eu geralmente falo sobre a cultura pop, sobre o que eu tô lendo, mas em geral é só tentando afogar as mágoas sobre o atual governo no Brasil. Como basicamente todas nós. Basicamente. E tu, Elo? Então, também estou em redes sociais, porém minhas redes são fechadas, mas se você vai dar uma chance, né?
Vou falar do Twitter, porque o Twitter é mais bacaninha. Então, o Twitter é Elodiva, sem H. Depois, meu pai colocou sem o H. E é isso, porque basicamente é reclamar do Brasil. Tá difícil. Eu mal tô conseguindo ler notícia. Eu não sei, por isso que eu perguntei também pra Thaís antes sobre a questão dela ler notícia, porque tipo, tá muito difícil ler notícia, então tá foda. Mas estamos aí no Twitter reclamando da vida, tentando falar com os amiguinhos. @Elodiva. É isso aí. Todas as redes do Despautada são @Despautada. Todos os links da Thaís e as redes sociais vão estar no medium.com/Despautada. E agora a gente vai para o final, que é o início de um episódio normal. Que eu vou para os recadinhos. Roda a vinheta. Está chegando o terceiro encontro da Podosfera Paraibana. Vai acontecer durante o HQPB, no dia 15 de setembro, no Espaço Cultural, aqui em João Pessoa. Vai ter uma palestra incrível de Flávia Tabosa sobre como entender seu público a partir dos dados. Também vai ter um mini workshop para mostrar como gravar com o Discord comigo, assim como a gente está fazendo agora para este episódio. E a gente segue, depois dessa mini aula, para um debate sobre distribuição de conteúdo em áudio e a participação do Spotify na jogada. Se quiser se aquecer para o debate, escuta então o Desepisódio 5, Desepisódio da Mídia Livre, que eu gravei com a Cíntia Pudim e lancei aqui no feed na semana passada. Ele também vai estar linkado no texto desse episódio lá no medium.com/Despautada. E como se o encontro da Podosfera fosse pouco, eu também vou estar na Feira Internacional de Economia Criativa, que o Sebrae vai promover aqui em João Pessoa, também no Espaço Cultural, nos dias 27 e 28 de setembro. Eu, Marcelo Soares, do podcast Whatever, e Luiz Felipe, do Nerd Debate, vamos ministrar uma oficina de criação de podcast com baixo orçamento no dia 27. Eu vou deixar mais informações no feed futuramente e também no Medium. E ambos os eventos são gratuitos. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. E quero agradecer esse momento Ideia Transitiva. Fui muito feliz, eu gostei muito. Eu acho que dá pra virar um quadro, hein? Acho que a gente poderia virar um quadro, também acho. Toda vez que tiver Concordo. uma entrevista, acho que vocês têm que estar aqui juntinhos. Eu também adorei participar. Eu não sou da Ideia Transitiva, mas eu adorei. Porque você é a nossa primeira Ai, mas convidada foi super ótimo, especial. Você inaugurou o quadro. Você conseguiu ressuscitar a Ideia Transitiva. Você tem noção Veja o poder desta mulher. do poder? Que coisa boa. Pois Mas foi isso, tipo, Thaís fez ressurgir a Ideia Transitiva. Ai, que honra. E aí eu acho que também Fernanda podia pedir já o patrocínio da Discord e o prato Cashbox, pois muito divulgadora das plataformas. Exatamente. Discord me patrocina. Pois Eu já vou começar a usar também. Já comecei a usar o Cashbox por causa do Discord. Olha aí. E já estou no caminho para ganhar minhas Suas o quê? eletrônicas. Como é que chama isso? Eu sou velha. Ganhar suas o quê, Fô? Não é Bitcoin, Bitcoin é o quê? É dinheiro que não existe. Criptomoeda. Pronto, eu já estou a caminho de ganhar minhas primeiras criptomoedas no Cashbox. Olha aí. Muito bem, eu nem sabia que Mas isso existia. Veja que foi tarde. Olha aí, mas aí, Fernando, você já tem 2 testemunhos de pessoas que deixaram de ouvir o podcast em Spotify para ouvir no Cashbox. Tem uma terceira pessoa que veio perguntar pra mim recentemente também. Todos esses eu passo pra Cíntia, porque Cíntia explode de felicidade. Porque ela fica feliz com mais uma alma que ela converte. Mas eu pensei que eu tinha sido a única pessoa, mas saber que Thaís também se converteu é bom. Na verdade, no celular eu ainda uso Spotify, porque eu não tenho espaço para outros programas. Mas você tem consciência, né? Mas você tem consciência, né? Não, mas eu já usava outro, só que o outro que eu usava tava dando muito problema, eu já tava procurando um pra trocar. E eu adorei, realmente, eu gosto muito. Eu também, do Cashbox é bem bacaninha. Recomendo. É bem bacaninha. Mas é isso, muito obrigada, dona Thaís. Agradeço demais, viu, pelo tempo. Eu que agradeço pelo convite, adorei estar aqui entre vocês para falar um pouquinho sobre a Olga e obrigado pelo carinho de vocês hoje. Maravilhoso. Que é isso. Gostei demais.
Só uma informação assim, só pra saber. Esse segundo volume do Olga tá quantos por cento? Ai, tá uns 15%. Tô Fica precisando aí de ajuda. Fica até quando? Até 12 de setembro. Olha aí, galera, vamos piramidar esse negócio até o dia 12. Tem 10 dias, tem que postar todo dia. Bora lá. Na verdade, são 20 dias. Todos os dias, gente. Eye of the Tiger. Menina, vamos aqui ajudar na divulgação, né? Tem que estar forte. Exatamente. Por favor, galera, me ajudem. Porque eu botei na modalidade flex. Se eu não chegar aos 100%, eu tô lascada. Essa flex é aquela que é tudo ou nada, é? Não, é a que não é tudo ou nada. Ah, entendi. Entendeu? É porque alguém me deu uma sugestão aí resolvi botar na flex. Mas eu preciso realmente, pelo menos, chegar perto. Vai dar certo. Obrigada. Com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que depois de hoje vai dar certo. Fernanda, esse programa tem que estar editado amanhã, Fernanda. Corre com esse programa, Fernanda. Pode deixar. Corre com esse programa. Então, vocês saberão de tudo no medium.com/desfaltada. Os links todos estarão lá. Confira, então, Olga Sexóloga no Catarse. A gente tem um grupo no Telegram, t.me/desfaltada, e a gente tem o Apoia-se, apoia.se/desfaltada, em que tudo que você colaborar também serve para a Filhote Arretadas, que é um outro podcast do qual a Heloísa faz parte da bancada. E é isso. Apoie Olga, ouça Desfaltada, saia do Spotify e até o próximo episódio. Roda a vinheta de fechamento. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra você. Acabou!